Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 23, nós vamos fazer uma breve meditação, se é que eu vou conseguir fazer isso. Passamos tanto tempo estudando tanta coisa preciosa nesse Salmo 23, mas quando eu sentei ali, o Senhor colocou no meu coração para nós orarmos com imposição de mãos pelas pessoas que estão enfermas. Nós vamos pôr as nossas mãos nessa noite para orarmos. Então nós vamos fazer uma breve meditação para nós ganharmos tempo para orarmos pelos enfermos. Salmo 23, do versículo 1 ao 6, depois João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 e 14. Eu coloquei assim: Jesus, o verdadeiro pastor. Eu sei que esse salmo é muito conhecido, alguns já sabem até de cor. Em muitas casas nós encontramos as Bíblias abertas deste salmo. Muitas pessoas usam esse salmo até como amuleto. Mas há uma profundidade nessa palavra. O salmista Davi, ele usa de duas metáforas, divide esse salmo em duas metáforas, trazendo Deus como pastor, do versículo 1 ao versículo 4, e depois do versículo 5 ao 6, ele traz o nosso Deus como anfitrião. Eu vou dar só uma paradinha aqui. Eu não sei se o nosso pastor está nos assistindo na internet. Ele está em passeio para Israel. Domingo retrasado ele estava acompanhando o culto. Eu não sei se hoje ele vai estar acompanhando, mas se ele estiver acompanhando com todo o grupo que estão, os irmãos que estão lá, nós queremos dizer que estamos com muitas saudades. Ele merece esse descanso, mas estamos já contando os dias para ele estar voltando para cá, né? Que Deus possa continuar abençoando, sustentando, e dizer para ele que a igreja, nós temos orado pela vida deles, para que Deus possa estar guardando e dando livramento de todo o mal. E eu sei que ele também vai estar de lá orando por nós, né? Diz assim, o Salmo 23. Por favor, coloca para mim, nós vamos fazer uma leitura conjunta. Vamos? O Senhor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que confiança, né? Que confiança. Agora vá lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 e o versículo 14. O salmo está declarando Deus como nosso pastor. E Deus, lá no livro de Ezequiel 34, ele faz uma declaração sobre o pastor. E o próprio Deus diz que iria levantar um pastor em Israel, um pastor que cuidaria das suas ovelhas, como o próprio Jesus Cristo. João 10, versículo 11 e o 14, que diz assim, vamos ler juntos? Jesus declarando: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Que coisa linda! Eu sinto o meu coração transbordar só de ler a palavra. São declarações tremendas do nosso Deus. O salmista ele começa a fazer uma metáfora sobre o pastor. O pastor de ovelhas, ele cuida das ovelhas, ele vai para o deserto com as ovelhas, ele nunca deixa as ovelhas sozinhas. Ele passa noites tomando conta das ovelhas, porque ele sabe que haverá
predadores, para matar as ovelhas. Então muitas vezes o pastor, ele fica como se tivesse um curral e ele fosse a porta, guardando para que nenhum bicho, para que nenhum animal venha devorar as ovelhas. E há muitos anos atrás eu estava dirigindo o culto à tarde aqui, era na sexta-feira. Deus me deu essa mensagem para pregar no Salmo 23, e estudando e meditando, o Senhor, através da internet, me fez ver um depoimento de um senhor com mais de 80 anos de idade, que era pastor de ovelhas. E ele amava tanto o seu rebanho, e ele já era viúvo, que ele deixou tudo para ficar tomando conta só das ovelhas. Deixou o conforto do seu lar, deixou o conforto da sua família, para estar cuidando das ovelhas. Foi a mesma coisa que Jesus fez. Deixou o conforto do céu, deixou o trono de glória, deixou a adoração, deixou as suas vestes de glória, deixou todo o conforto para se transformar em nosso pastor, para cuidar de nós. Aí ele declara assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmista não está dizendo que ele ia viver uma vida regalada. Ele está dizendo assim: olha, eu vou fazer e acontecer, não vai me faltar nada, eu vou ser um homem rico e próspero. Não. Ele está dizendo que quando Deus diz que nada iria faltar, era que Deus não ia deixar você ficar carente de tal forma de faltar aquilo que é necessário para a sua manutenção, aquilo que é necessário para você sobreviver. Há um versículo que eu gosto muito, se não me falha a memória, em Salmo 37, versículo 25, que sim, eu creio que muitos que na igreja já conhecem, que diz assim: olha, já fui moço e hoje sou velho, nunca vi um servo de Deus, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque Deus, ele supre as nossas necessidades, nada irá me faltar. Aí ele continua assim: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. O pastor, ele procura a melhor relva, a melhor grama, ele procura o melhor lugar para levar as suas ovelhas para pastar. O pastor, ele jamais vai pegar as suas ovelhas e levar para comer capim seco, porque capim seco não tem nutriente para a ovelha. Ele jamais vai pegar a sua ovelha e levar para um lugar onde sabe que não vai haver água. Não, mas ele, preocupado com as suas ovelhas, ele busca, ele procura a melhor relva, ele procura onde tem água e leva as suas ovelhas para se alimentarem. É o que o pastor faz às ovelhas. E quando está dizendo que leva para comer a melhor grama ou os melhores pastos, ele leva as ovelhas para descansar. Ele zela da sua ovelha, ele cuida da sua ovelha. Ele não é um pastor como diz João, que declara no capítulo 12, o pastor mercenário, que quando vê o lobo arrebatar a ovelha, ele vira as costas e deixa que a ovelha seja devorada. Não. O pastor verdadeiro é aquele pastor que preocupa quando a sua ovelha está cansada, é aquele pastor que preocupa de dar o melhor alimento, é o pastor que preocupa em não permitir que a sua ovelha venha sentir sede. Deus, ele se preocupa conosco. Jesus, ele conhece a nossa estrutura, e ele sabe que nós nos cansamos, ele sabe que precisamos do melhor alimento, e foi isso que ele providenciou, o melhor alimento para nós, que é a sua palavra, a água que jorra do trono da vida, que nos sara, que nos cura, e todo aquele que tomar dessa água jamais terá sede, como o próprio Jesus declarou. Ele se preocupa em nos dar o melhor alimento. E o salmista continua dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu venha passar, eu não sei se alguém aqui já passou pelo vale da sombra da morte. Quem já enfrentou uma situação como essa? Eu já enfrentei essa situação, eu já enfrentei isso. Ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal
porque tu estás comigo. O salmista, ele tem uma certeza, ele vai declarar essa confiança, que ainda que ele venha enfrentar as dificuldades, a morte, e eu fiz questão de escrever algo que eu vi muito importante, interessante, uma Bíblia que diz assim: olha, a morte lança uma sombra assustadora sobre nós, porque somos completamente impotentes diante dela. Podemos lutar contra os inimigos, a dor, o sofrimento, as enfermidades, os ferimentos, mas a força e a coragem não pode superar a morte. Ela possui a palavra final. Como a vida é incerta, devemos seguir aquele que nos oferece o conforto eterno. Eu sempre digo aqui que eu fui curada do câncer, eu tenho certeza disso, e os documentos que eu tenho na minha casa relatam isso claramente. Mas eu vou morrer, eu tenho certeza disso. E quando chegar a hora, os meus olhos se fecharem aqui, querido, se chegou o momento de o Senhor nos levar, o pessoal aí fora diz que só peru que morre de véspera, né? Quando chega a nossa hora, o Senhor, não tem como, chegou o momento, é Ele que dá, Ele que tira a vida. Então quando chegar o momento que eu morrer, que eu partir daqui, mas no meu coração eu tenho uma certeza, que no momento que os meus olhos se fecharem, este Deus vai passar o vale da sombra da morte comigo. Ele não vai me deixar sozinha e vai me levar para o conforto eterno. Você tem confiança? Você tem essa esperança? Você tem certeza dessa salvação? Você tem certeza disso? Aleluia. O nosso Deus é um Deus que está conosco. Ele não nos abandona. Eu sempre digo que você, quando chega no começo do culto, você vai entender que eu já estou ministrando a palavra. Quando eu digo que Ele não nos abandona jamais, mesmo em meio à morte, Ele está conosco. Aí diz assim: o teu cajado me consola, a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado e a vara eram usados para defender as ovelhas e eram usados para guiar as ovelhas. Era feito de madeira resistente, era forte, para que quando o inimigo viesse para atacar as ovelhas, com aquela vara o pastor partia para cima. E como o próprio salmista Davi, sendo pastor de ovelhas, tinha experiência, sabia o que era pastorear, e ele mesmo declara que do leão e do urso ele arrebatou as ovelhas, porque ele já tinha lutado, então ele já tinha defendido as ovelhas. Então quando o salmista diz assim: olha, a tua vara e o teu cajado me consolam, está dizendo assim: olha, que com a vara o Senhor nos defende e com o cajado o Senhor nos guia. O pastor usava o cajado para guiar as ovelhas, dirigindo-as, impondo limites a elas. Também usava como arma contra os predadores. O bordão e o cajado do pastor, ao guiar as ovelhas a lugares, guiava as ovelhas a lugares seguros e protegia-as contra os inimigos. Era um consolo para as ovelhas. Bom é, precioso é estarmos sendo guiados pelo nosso pastor. Nós temos um pastor que está acima do nosso pastor terreno, que é o nosso Jesus Cristo. Mas nós temos um pastor aqui também nessa igreja. E bom é para a ovelha que quer ser vencedora, bom é para a ovelha que quer ter vitória, é estar sendo guiada pelo seu pastor. Eu não sei se você já ouviu um hino que fala sobre as 99 eram 100 ovelhas. Eu não sei se alguém me sabe cantar, eu não vou me lembrar desse hino. Mas muitas vezes há uma ovelhinha que acha que já é dona de si e que pode sair sozinha e que pode ditar as regras sozinha, porque é dona do seu nariz, não precisa da proteção do seu pastor mais, não precisa ser mais conduzida pelo seu pastor, e por isso começa a andar por caminhos que as levam em perdição. E quando olha para trás, vê que são distantes do seu pastor. Alguns chegam a dizer que no cajado havia uma ponta que fazia uma curva para poder buscar as ovelhas de volta, as
segunda-feira que eu estava ministrando aqui, e eu dizia que aquele que é do Senhor não se perde. Pode sair, pode passear, pode ir lá para fora, pode caminhar, mas Deus vai em busca. O Senhor vai e toma de volta. Porque Deus não quer te perder. O prazer do Senhor é continuar te conduzindo, te guiando e estando com você dia após dia. Só que muitos acham que podem viver sem um pastor, que podem viver batendo a cabeça de lugar a lugar, porque acham que não precisa ter comunhão com esse pastor precioso que é Jesus Cristo. Até aqui ele faz uma comparação, uma metáfora de Deus como pastor. Daqui por diante, capítulos, versículos 5 e 6, ele já traz uma metáfora, uma comparação de Deus como anfitrião. Aí ele diz assim, olha o versículo 5: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O salmista está declarando assim, olha, ele tinha tanta certeza da vitória, que mesmo em meio aos inimigos se levantando, meio às perseguições, ele já estava comemorando a vitória. Ele já tinha um banquete preparado para ele. Davi, ele tinha tanta certeza da sua vitória, ele tinha tanta certeza de que Deus era com ele, de que Deus estava com ele, que ele sabia que os inimigos dele já estavam derrotados. Então ele comemorava, ele participava de uma grande festa. E quando diz assim, olha, que enche a taça até transbordar, o meu cálice transborda, precisa assim, de felicidade transbordante. Unge assim a minha cabeça com óleo. Era porque todo bom anfitrião, nos tempos bíblicos, quando um anfitrião ou quando um hóspede chegava em sua casa, a primeira coisa que ele fazia era ungir a cabeça e os pés do viajante, daquele que ia hospedar. Ele tinha esse zelo, tinha esse cuidado de ungir o seu hóspede. Então o salmista está dizendo assim, olha, eu tenho certeza que o banquete já está preparado para mim. Eu tenho certeza que eu já sou mais do que vencedor. Eu tenho certeza que ainda que os meus inimigos se levantaram, ainda que estejam rugindo contra mim, ainda que estejam todos alvoroçados, eu já posso comemorar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Você pode declarar como salmista Davi? Pela fé, você pode olhar para um banquete preparado e você já comemorando a sua vitória. Você pode. Você pode dizer assim ainda, que os inimigos já se levantaram, ainda que são muitos contra mim, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção que o meu Deus já está transportando o meu coração de alegria, porque Ele é a minha rocha, Ele é a minha força, Ele é a minha certeza. Ele é o meu Deus. Ele tem a certeza de que não seria derrotado. Ai, irmã, eu até comecei a campanha. Eu até estou fazendo campanha, irmã. Eu até comecei na primeira, na segunda-feira, mas na terceira, irmã, já não deu mais. Eu já não quero mais ir. Sabe por quê? Porque eu acho que a situação não vai mudar. Eu creio que vai continuar da mesma forma, irmão. Deus não quer me abençoar. Deus não deseja mudar a minha situação. Quando eu orei pela igreja hoje, e por mim também, e que eu pedi para o Senhor gerar dentro do nosso coração a fé inabalável, é essa fé aqui que nos faz comemorar em meio à batalha. É essa fé aqui que nos faz comemorar, ainda que a vitória não tenha chegado, que nos faz cantar, mesmo que não esteja nas nossas mãos, mas nos faz acreditar que o nosso Deus pode fazer, porque é o Deus do impossível. Essa oração que eu fazia por vocês e por mim. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando ele descreve a sua confiança, a sua certeza de vitória, ele finaliza esse salmo de uma forma tremenda, declarando que
longo de nossa vida, conduzindo-nos à nossa vida eterna, conduzindo-nos à nossa morada eterna. Ele termina com essa certeza. Abra comigo João. Eu já falei desse versículo 14. Que diz assim, versículo 1 e 2: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É isso que o salmista está declarando. É essa certeza que estava no coração dele. A certeza de que o pastor, o sumo pastor, que é Jesus Cristo, o conduziria e nos conduz a nós hoje, que somos ovelhas do seu pasto, a uma morada eterna. Eu não sei qual pastor que você tem seguido, por quem que você tem clamado, ao nome de quem que você tem buscado. Mas muitas vezes você clama e só encontra decepção. Tem olhado para a sua vida e tem se alimentado daquilo que não te traz alegria e não gera nenhuma esperança no seu coração. No meio das lutas, da dificuldade, você se encontra sozinho. Eu não sei a quem você está servindo, ou quem você tem chamado de pastor. Mas se o seu pastor foi esse que o salmista declarou nesta noite, deixou escrito, registrado neste Salmo 23, se você reconhecer Jesus Cristo como seu pastor, ei, não vai te faltar alimento, não vai te faltar água, não vai te faltar descanso, não vai te faltar refrigério, não vai te faltar segurança, não vai te faltar escudo. Se o teu pastor é este aqui, o nosso pastor Jesus Cristo, que não é muito cuidadoso, mas o nosso pastor Jesus Cristo foi além, porque ele fez o que um pastor não podia fazer, um pastor aqui na terra não pode fazer. Ele foi capaz de dar a sua vida pelas suas ovelhas. Ele foi capaz de dar a sua vida por mim, por você que não merecíamos. Ele foi capaz de dar a sua vida por mim, por vocês que muitas vezes somos murmuradores, é verdade. Ele foi capaz de dar a sua vida, de entregar a sua vida por mim, por você que muitas vezes o negaríamos. Mas ele não olhou para essa condição. Como pastor verdadeiro, ele foi capaz de enfrentar a maior dor, a morte, por mim e por você. Coloca-se de pé nesta hora. Esse pastor, ele traz sobre as nossas vidas cansadas, sobre a nossa alma cansada, a restauração diária. Ele traz restauração no meu coração, na nossa alma, dia após dia, ansiosa, cansada. Ele traz restauração diária. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim, olha: por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. O desgaste é algo natural, o cansaço é algo natural, a ansiedade muitas vezes tem nos abatido. Quantas vezes ficamos ansiosos por alguma coisa que ainda vai acontecer, na verdade? Quem aqui fica assim? Ainda que a palavra diz pra gente não ficar ansioso, nem solícito por coisa alguma, né? Mas quantas vezes nos tornamos ansiosos, cansados, e ficamos cansados muitas vezes por causa da ansiedade, ela nos cansa.
Porque a gente não consegue dormir, não consegue passar o dia só preocupado com aquilo que vai acontecer, e nem aconteceu ainda. Já estamos vivendo o negócio. Mas aí, o apóstolo Paulo disse que ainda que o nosso corpo vai se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. É isso que o pastor faz no versículo 3: renova a minha vida, a minha alma, a tua alma diariamente. E olha o que diz Isaías, tão conhecido, esse versículo que eu amo, Isaías 40. Muitos aqui sabem de cor, o versículo 31.